Olá, eu sou o Wanderson, estou gravando esse vídeo aqui para tirar uma dúvida de um colega lá no grupo de programação, né, que eu faço parte lá no WhatsApp. Ele tinha mandado esse programa lá, né, no nosso grupo, que ele estava enfrentando um problema que estava dando errado esse programa aqui. Pelo que eu entendi do programa, ele quer ler um nome e colocar esse nome em letras maiúsculas, tá? E depois fazer a apresentação desse nome. Então vamos lá fazer esse programa. Entrar aqui no meu desktop, né, minha área de trabalho. Vou criar aqui um diretório chamado nome maiúsculo. Vou entrar dentro do diretório, vou criar aqui um arquivo chamado main.c, né, que vai ser o arquivo com qual a gente vai trabalhar, e vou abrir aqui o VS Code nesse meu diretório. Como a gente pode perceber, ele estava utilizando aqui pela imagem, ele está utilizando o sistema operacional Windows, tá? E eu vou trabalhar aqui no Linux. Aí também vai dar certo para ele testar lá, tá? Guardar aqui, fazer a abertura, coloca aqui do lado, opa. Aqui roda mais um pouco, o PC é um pouco lento, tá? Mas aqui no main tá ainda fazendo a abertura. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar a biblioteca stdio.h, que é a biblioteca responsável por disponibilizar para a gente o scanf e o printf, tá? Dentre outras funções para fazer a leitura dos dados e a apresentação. Aqui eu vou utilizar a função main, né, padrão da linguagem C. E aqui a gente vai ter uma parte que eu gosto muito de chamar de seção de dados, tá? Onde a gente vai ter o nome, né? Ele coloca aqui um array de 30 posições, porque ele está considerando que o nome tenha no máximo 30 caracteres. E uma coisa que eu já falei em alguns vídeos que tem aqui no canal, toda vez que a gente trabalha com strings, a gente sempre acrescenta um a mais na quantidade de caracteres que a gente deseja. Por exemplo, se a gente deseja que o nome tenha no máximo 30 caracteres, a gente vem aqui e coloca 31, tá? Porque é 30 mais 1. Sempre coloque um a mais. Outra coisa que a gente tem aqui, uma outra seção, é a seção de leitura, tá? A seção de leitura, a gente vai apresentar aqui uma mensagem pedindo para a pessoa informar o nome. Informe o seu nome. 2 pontos aqui, um espaço, desse jeito aqui. Na leitura de strings, a gente pode utilizar dois tipos de leitura. A gente pode utilizar a leitura utilizando o scanf, no qual a gente não vai ler espaços em brancos, ou então a gente pode utilizar o getS, como ele utilizou aqui, mas só que esse getS ele já está depreciado. O que é depreciado? Você pode usar, mas ele já não é uma função muito segura, já não é bastante utilizado, entendeu? Ela tem alguns problemas. Aí para isso, no caso aqui da linha 12, no caso dele, ele utilizou o getS. No nosso caso, como ele utilizou o getS, provavelmente ele também deseja que tenha espaços em brancos na leitura. Para isso, a gente utiliza outra função chamada fgetS, que é a mais atual, onde ela recebe a string, né, a variável ali, a string, que no caso é o vetor aqui, o array de caracteres, tá, como primeiro argumento. Depois ela pega o tamanho desse vetor, tamanho máximo desse vetor, que no nosso caso é 31, e ele pede o arquivo de stream, né? Da onde é que ele vai fazer a leitura disso? Para isso a gente utiliza o arquivo padrão, que é o stdin, tá? Que é o padrão de entrada do sistema. Para isso ele está utilizando, nesse caso, o teclado, tá? Teclado ali e tal. Assim ele vai fazer a leitura de espaços em brancos. Porém, o fgetS ele tem um problema, que no último caractere da string, o que ocorre? Ele lê o /n. Eu vou mostrar aqui para você qual é o problema que eu estou mencionando. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, a seção de processamento, já a gente vai trabalhar nela, e aqui nós temos a seção de saída.
Nessa daqui do printf, eu vou colocar %s e vou colocar o nome para ser impresso, tá? E aqui eu vou colocar mais uma coisinha, que é só uma linha para você ver o que vai acontecer com essa linha aqui, ó, tá? Vou colocar um /n aqui, só para a gente visualizar qual era o problema do FGETS que eu estou falando. Vou abrir aqui, tá? Aqui no caso do VS Code a gente utiliza o GCC aqui no Linux, que aí eu já faço aqui, tá bom? A compilação você no caso do Windows, ali no CodeBlocks, você só dá o play lá para rodar. Aí eu vou informar aqui o meu nome, ó, Wanderson Gomes, né? A gente percebe aqui, tem Wanderson Gomes, ele deu uma quebra de linha e escreveu esses traços aqui. Só que se você perceber aqui no printf, eu não coloquei aqui o /n, eu não coloquei isso, tá? Se eu colocar esse /n, a gente vai compilar novamente e executar o programa. Vou colocar aqui Wanderson Gomes, a gente percebe que tem uma linha em branco, tá? Por quê? Porque o FGETS ele tem esse problema que ele consegue ler esse enter da nossa entrada. Para evitar isso, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui e coloco assim, ó, nome. Aí, nesse caso aqui, a gente precisa de outra biblioteca que vai nos fornecer uma função que trabalha com string, que é a biblioteca string.h, tá? Aqui, nesse caso, ela vai disponibilizar uma função que captura o tamanho da tua string, isto é, quanto de tamanho aquela string, aquele array ali de caracteres ele tem, isto é, a quantidade de caracteres que existem naquela nossa string. Tendo isso em mãos, eu vou utilizar strlen, vou colocar nome aqui e vou adicionar o /0 aqui, tá? Que o /0 é onde se termina a string em C, tá? Toda vez o C ele coloca o /0 informando, olha, aqui é o final da string, daqui em diante não tem mais nada, tá bom? Aí esse strlen, né, ele pega o tamanho, a quantidade de caracteres e naquela exata posição ele coloca o /0 ali para poder fazer esse término da coisa. O que eu estou fazendo aqui? Substituindo /n por /0, tá? É isso que eu estou fazendo, porque o /n, como você pode perceber, é o que dá a quebra. Se eu executar agora novamente o programa, o que vai acontecer? Eu vou ler aqui, ó, Wanderson Gomes, e você percebe que aqui ele ainda está dando essa quebra aqui, né? Ó, ele deu a quebra aqui, então tem alguma coisa ainda errada ali. Deixa eu ver, nome. Ah, sim. Lembrando que aqui nesse caso é -1, tá? Porque no caso ele pega a quantidade de caracteres, só que como em C a gente trabalha com a questão dos índices começando com 0, a gente sempre tem que decrementar uma unidade naquela string. Então aqui, ó, Wanderson Gomes ele já agora elimina o /n da nossa string. Então nesse caso, ó, eu já tenho aqui já direitinho, bonitinho, tá? Esse /0 aqui. Então dessa forma eu tiro o /n do final e consigo fazer a leitura com os espaços em brancos, tá bom? Essa é a primeira etapa aqui, que era justamente esse getS na linha 12 que ele estava utilizando aqui. Essa é a primeira modificação que nós temos que fazer. Agora no processamento é transformar esse nome para nome com letra maiúscula, né? A gente vai deixar ele todo com letra maiúscula. Para isso a gente vai precisar do tamanho da string, tá? Tamanho da string. Para isso o tamanho aqui eu vou inicializar com 0. Então aqui nesse caso, depois que eu leio a string, eu já posso vir aqui e calcular, ó, tá? Então eu posso transferir essa parte aqui para cá, para o processamento, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, tamanho da string, eu vou deixar bem didático, tá? A gente vai utilizar strlen, né, que pega o tamanho da string, no caso aqui é o nome. Venho aqui e vou substituir essa chamada do strlen pelo tamanho da string, -1, para poder colocar o /0. É o primeiro processamento que eu faço. Segundo processamento, como eu vou ter o tamanho da string aqui, eu vou ter outro índice caractere, tá? O índice do caractere, vou colocar ele aqui, ó,
Por quê? Porque eu vou transformar em cada letra, eu vou passar por cada caractere da minha string e vou colocar um to up, que é o para transformar para letra maiúscula, tá? Então, para isso, a gente pega aqui o índice do caractere, ele vai começar no 0. O índice do caractere ele vai até menor do que o tamanho da nossa string. E o índice do caractere ele vai sendo acrescentado uma unidade, tá? Como eu vou utilizar apenas uma instrução dentro do for, eu posso colocar o for sem as chaves, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer nesse caso? Eu vou fazer exatamente o que nosso colega estava fazendo. Eu vou colocar o nome, vou colocar o índice do caractere, vai receber, nesse caso, uma atualização que eu vou utilizar toUp, e aqui a gente vai colocar o nome e o índice caractere, tá? Que é a mesma coisa que ele já tinha feito ali. Vou passando por cada caractere e vou transformando ele para letra maiúscula, tá? Aqui nós estamos fazendo justamente esse passo. Aqui nós vamos ter a saída e a gente vai perceber que o nome está em letras maiúsculas, tá? Nome, aí eu vou colocar aqui, ó, nome em caixa alta, tá? Vou colocar dessa maneira aqui e vou eliminar essa linha aqui que não é mais necessária. Aí no caso do Windows, ele colocou aqui o get sh. Por quê? Porque na execução no Windows você executa e ele abre a janela e apaga a janela rapidão. Ele não é igual no Linux aqui, que a gente dá para ver. Ele abre, apresenta e fecha rápido. Para evitar isso, a gente coloca uma mensagenzinha aqui. Essa daqui é o de pausa, tá? Então a gente coloca assim, ó, printf, digite uma tecla para sair, né? Aí essa é uma mensagem, a gente vai dar essa mensagem para o nosso usuário. Ou então, aí, nesse caso, ele utilizou o get ch, né? A gente pode utilizar o get char, tá? Pode utilizar o get char para fazer isso daqui. Vamos compilar novamente, tá? Aí o que ele dá? Ele dá um aviso que a função toUp, tá? Ela é uma declaração implícita, né, que a gente está utilizando, só que ele fala, ó, a gente está chamando ela, mas não está importando a biblioteca que trabalha com toUp. Aí para isso a gente volta aqui, ó, e vamos verificar aqui numa pesquisa rápida toUp manual, tá? Você coloca desse jeito aqui, ele vai identificar qual é a biblioteca, que no caso é o ctype.h, tá? Então nós vamos agora pegar ela, que é o ctype.h, e vamos importar aqui, ó, include ctype.h. Pronto, aí agora a gente tem o toUp. Aí vamos executar, compilar novamente. Não foi dado nenhum aviso e agora a gente coloca para executar. Eu vou colocar aqui Wanderson Gomes. Aí o nome em caixa alta, Wanderson Gomes. Digite uma tecla para sair. Por exemplo, eu vou dar um Enter e ele sai do programa, tá bom? Aí voltando aqui, esse é o programa que o nosso colega estava precisando, tá? No caso aqui, ó, uma coisa interessante, algumas modificações que eu fiz, né? Por exemplo, aqui ele coloca o nome naquela posição do i diferente do /0. Essa também é uma forma de se fazer, tá? Ele pode fazer isso naturalmente, tá bom? Só que no caso aqui eu gosto mais de utilizar o tamanho, mas se eu modificasse para essa verificação aqui, daria certo também, tá bom? Só que como eu já utilizei aqui para tirar o /n, né, para substituir o /n pelo /0, aí eu já que eu fui utilizar, eu vou utilizar também lá na minha função aqui, tá? Aí a gente só tem um local ali para fazer a verificação, mas esse modelo aqui também dele funcionaria. Eu espero ter ajudado e quem sabe até uma próxima vez. Até mais.